Epístola aos Filipenses, capítulo 4. Epístola aos Filipenses, capítulo 4. E vamos ler os últimos versículos. E vamos ler a partir do versículo 10. Eu peço ao nosso irmão José Balvado para vir aqui ler, pode ser? Filipenses 4, 10. Vamos então ler. Ora, diz aqui a palavra do Senhor. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas, principalmente, os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Queres dizer alguma coisa? Obrigado. Eu já passo a palavra a alguém que queira eventualmente dar algum pensamento. E portanto eu continuo a recomendar que estudem a palavra de Deus. Não se esqueçam que a igreja deve ser mesmo um verdadeiro seminário. A igreja deve ser uma coisa, a igreja deve ser muita coisa. Qualquer dia nós temos que estudar mais acerca da igreja, que é para percebermos o que é a igreja, o que é que envolve a igreja, o que é que implica a igreja. Eu já vou dar um pensamento a este respeito e gostaria de começar por registar aqui mais uma vez a presença de muitas crianças pequenas aqui no estudo bíblico. Eu dou graças a Deus porque eles desde pequeninos vão perceber muita coisa e vai acontecer muita coisa. Já agora, estamos na carta aos Filipenses. Estamos a acabar a carta aos Filipenses, não é hoje que vamos acabar certamente, mas estamos no fim da carta aos Filipenses. Ainda vamos ver mais alguma coisa que temos aqui no versículo 19, certamente, e aquilo que o Senhor tiver, eventualmente, através de outros irmãos, mas eu gostava de começar por dizer que no livro dos Atos dos Apóstolos, e gostava que vocês vissem, no início desta igreja dos Filipenses, já agora eu queria que vocês notassem isto, nós temos aqui duas situações. Na carta aos Filipenses, eu disse livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, não disse? Não? O que é que eu disse? O que é que eu disse agora? Agora disse capítulo 16. Ok, obrigado. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós temos aqui o início da igreja em Filipos. E neste estudo bíblico, desde o início do estudo bíblico, já se esqueceram o que é que a gente estudou no início, porque já se passaram muitos meses, anos,
É só de pensar, só de pensar nisto é impressionante. Já certamente esqueceram, mas ainda relativamente há pouco tempo, nestes últimos estudos, foi feita mais uma referência ao início desta igreja, e eu quero fazer outra vez referência para dizer o seguinte. Como vocês sabem, esta igreja em Filipos, já agora, só para recordar, que é bom recordar, esta igreja em Filipos começou com uma mulher. E já agora, para quem não sabe, a conversão de uma mulher foi o início desta igreja em Filipos. E essa mulher chamava-se Lídia, era uma mulher comerciante, o que quer dizer que é muito significativo, também por uma razão, foi a primeira pessoa a converter-se na Europa. A primeira pessoa a converter-se na Europa foi uma mulher, e chamava-se Lídia. Também é um facto curioso. Aparentemente, por aquilo que a Bíblia mostra aqui, a segunda pessoa, ou pelo menos foi das primeiras logo a seguir a Lídia, que se converteu, foi o carcereiro da prisão lá em Filipos. Nós temos o registro no capítulo 16 da conversão de um, temos o registro no capítulo 16 da conversão do outro. Isto foi tudo em Filipos. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo foi preso em Filipos, e aqui surge uma grande questão, que nós às vezes nos esquecemos, e que às vezes ficamos muito preocupados com as contrariedades da vida, com os ventos que sopram contrários, com as dificuldades, enfim, com as coisas não nos correrem de feição, não nos correrem de forma agradável, até nos correrem de forma muito desagradável, muitas vezes com lágrimas e com situações que não são nada agradáveis, naturalmente, e esquecemos que Deus tem um propósito para tudo. A igreja em Filipos começou assim, com o apóstolo Paulo com as costas todas em ferida, com muitas vergastadas, preso na prisão, preso a um tronco, sem condições mínimas, e alguém diria, Senhor, olha, imaginem se fosse, se fosse a colocar alguns crentes na situação de Paulo, eu não, mas se o Senhor fosse colocar alguns crentes que eu conheço na situação de Paulo, assim, Senhor, mas porquê? Porquê que isto está a acontecer? Senhor, eu sou dedicado, eu sou fiel, Senhor, eu tenho pregado tanto, e eu tenho aberto mão de tudo só para te seguir, só para te servir, então a paga é esta, e eu agora estar aqui preso numa prisão, com tanto para pregar, com tanto para anunciar, com tanto para fazer, e agora estou aqui preso, limitado, a levar pancada, e não é pouca, e estou aqui, e como se não bastasse, ainda agora houve aqui um terremoto, Senhor, o que é que se passa? Está tudo contra mim, até parece que estás mesmo até tudo diretamente contra mim com este terremoto e tudo. Estão a ver a situação? E no entanto o apóstolo Paulo estava a ser intérprete, sem saber, porque ele não sabia, naturalmente. Não estou a dizer, Paulo não reagiu desta maneira, penso eu, pelo menos a Bíblia não diz, mas ele, sem saber do que é que ia acontecer, estava a ser intérprete de um acontecimento muito marcante na história da Europa e na história de Filipos, que era o começo de uma igreja naquele lugar. E reparem que as grandes provações, grandes problemas, grandes dificuldades, grandes contrariedades, não é motivo para alarmismo, é motivo para darmos graças a Deus e para dizer, Senhor, o que é que vem aí? Porque o Senhor está a cuidar. E o Senhor está a cuidar e cuida de uma forma admirável. Bem, converte-se Lídia primeiro, depois temos a conversão do carcereiro, e depois lemos assim. Versículo 34. O carcereiro, quando se converteu, lemos no versículo 34, e levando-os à sua casa, porque eles eram Paulo e Silas, eram os dois que estavam presos, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Eu quero aqui chamar a vossa atenção para o seguinte: levou-os para casa e alegrou-se com a sua casa. Uma coisa que vocês vão de reparar, e por isso que eu estava a falar na igreja, e nós temos que perceber o que é a igreja é a igreja da casa. A igreja é a igreja da casa. A igreja não é a igreja da pessoa individual. A igreja é a igreja da casa. Deus sempre envolveu a família. Deus sempre envolveu toda a família. Entendam casa como família. E a casa que está aqui é a família. E este é um assunto muito importante. E eu já agora
gostava de dizer algumas coisas, mas agora acho que não é oportuno falar sobre isso, porque isto tem aqui muitas coisas que eu podia falar por causa da casa, porque a casa é um tema vasto, mas por isso tínhamos de desviar aqui um bocado do tema e eu não estou para isso. A casa, neste caso é família, e portanto, naturalmente, que ele envolveu a mulher, muito provavelmente, envolveu os filhos, envolveu também os servos, porque a casa naquele tempo envolvia também os servos, e isto é muito importante. E já agora deixai-me dizer aqui uma coisa muito importante. É muito importante que os crentes que são patrões e que têm empregados tratem os empregados como da família fossem. Esta semana houve alguém lá no meu serviço que me falou nos meus, não sei o quê, os seus, não sei o quê, os seus, não sei o quê, e eu pensei que estavam-se a referir à minha equipa. Os meus, não é? Eu tenho ali uma série de homens e mulheres que fazem parte da minha equipa, e disseram os meus, eu pensava, não, estavam-se a referir mesmo à minha família, mas eu estava a pensar nos meus. Eu disse, pois, eu sei que tem mais que uma família. Que eu achei graça a isto. É muito importante considerarmos aqueles que trabalham para nós como nossa família. Antigamente as pessoas da casa envolviam não apenas os filhos, a mulher, mas envolviam os servos. Isto é muito importante. Este mundo seria tão melhor se funcionasse segundo estes princípios. Mas eu estou a dizer isto porquê? Por causa da presença das crianças aqui no estudo bíblico. As crianças é para estar com a igreja. A igreja é a igreja da casa. A igreja é a igreja das famílias, é a igreja dos meninos, é a igreja das meninas, é a igreja de toda a gente que compõe a família. E, portanto, eu fico muito contente. É sério, eu tenho que registrar isto, porque estão aqui muitas crianças, eu fico muito contente, porque os pais vieram e não vieram sozinhos, porque os pais vieram e não deixaram os filhos em casa, ou porque veio um pai e o outro ficou lá em casa, que eu sei que há muita gente que faz isso. Não, deve ir pai e mãe e as crianças, e de bebê e de colo e não sei o quê, e vão para lá e vão para a guerra. Isto é mesmo importante. Eu por acaso tenho pena de não estar aqui, o Nando, eu gostava que o Nando estivesse aqui, ele hoje não pode estar aqui porque está a trabalhar, mas está ali a Wanda, e ela sabe do que eu estou-me a referir, e a Wanda e o Nando, como vocês sabem, eles têm 3 filhos. E eu dou graças a Deus porque eles sempre andaram juntos com os filhos. Pequeninos, de colo, não sei o quê, África, Europa, onde for, no mato ou na cidade, é para ir para a igreja, vamos todos. E vão todos. E as crianças desde pequenas ficam a compreender o que é que Deus quer. Já agora deixar-me dizer uma coisa muito importante. Eu não queria nada falar sobre isto hoje, mas isto tem a ver com o estudo que estamos a estudar da Carta aos Filipenses. Porque a Carta aos Filipenses é uma carta dirigida a uma igreja que percebia o que era ser igreja. E que começou bem como igreja. Começou na casa. Com o peso, com a força do significado da casa. E eu estou a dizer isto pelo seguinte. Muitos pais têm a noção errada de que o que é que a criança vai fazer para a igreja. Não é? É tão pequenina, é bebê. O que é que vai fazer para a igreja? Estão completamente equivocados. Notem, nós precisamos de estar alinhados com a palavra de Deus. Já agora vou fazer um parênteses dentro do parênteses, ou seja, eu abri um parênteses reto e agora vou abrir um parênteses escuro. Um parênteses dentro do parênteses. Eu vou explicar. Como vocês sabem, eu todos os dias vou escrevendo qualquer coisa. E hoje eu escrevi no livro do profeta Oseias, que é onde eu estou, escrevi sobre o fio de prumo. É o profeta Oseias que nos fala sobre o fio de prumo. E aquilo tem a ver com a nação de Israel. Sabem que quando Deus diz que edificou um muro, sabem que Deus, quando edificou a nação de Israel, Ele colocou o fio de prumo. O fio de prumo é que nos dá a verticalidade. É que nos dá a perpendicularidade e a verticalidade. Portanto, para uma coisa ser direita, para uma coisa ser vertical, para uma coisa ser para Deus,
apontando para cima, direita, o fio de prumo é que nos dá a verticalidade. Os pedreiros, na construção das casas, utilizam o fio de prumo, como nós sabemos, para que a parede não nasça torta, não é? O fio de prumo, geralmente, é um fio que tem na ponta uma espécie de um peão pesado, de metal ou de madeira, que tem peso, que é para lhe dar peso, e depois aquilo é pendurado e, portanto, quando aquilo vem para baixo, aquilo vem na vertical. A vertical é aquilo, portanto, é com base na direção que o fio me leva que eu vejo o que é a verticalidade. Portanto, eu vejo que uma coisa está vertical se estiver em paralelo ao fio que vem por ali abaixo. Portanto, se a parede que eu estou a edificar faz um ângulo em relação ao fio que está ali, a parede está torta. Portanto, a parede não pode fazer nenhum ângulo. A parede tem que estar rigorosamente em paralelo ao fio que eu estou a pôr ao lado dela. Se a parede que eu estou a edificar não está paralela, ela está-se a desviar e, portanto, está inclinada e perde a verticalidade. E sabem que nós também perdemos a verticalidade. Nós facilmente perdemos a verticalidade. E para nós não perdermos a verticalidade, precisamos do fio de prumo. E o fio de prumo, mostra-nos o profeta Oséias, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fio de prumo que nos dá a verticalidade. É a palavra de Deus que nos dá a verticalidade. É a palavra de Deus que nos dá a vida direita. Não a vida torta, não a vida inclinada, mas a vida correta, a vida direita. E sabem que Deus, em relação à nação de Israel, quando construiu a nação de Israel, quando a edificou, não é? Edificou com o fio de prumo. E, portanto, edificou uma obra direita, uma obra vertical, uma obra correta que apontava para Deus. E sabem que a nação de Israel, passado uns tempos, o Senhor chegou lá, a nação de Israel, chegou lá com o fio de prumo. E quando chegou lá com o fio de prumo, era para verificar se ela mantinha a verticalidade ou se tinha perdido a verticalidade. E é isto que Deus faz comigo e convosco na nossa vida. E Deus está sempre a ver. E nós precisamos, mais do que Deus estar a ver, nós precisamos da palavra, e por isso é que nós temos aqui a palavra ao nosso lado, é o nosso fio de prumo, que nos permite ver se a vida que estamos a edificar está de facto vertical, se está de facto de acordo com o que o fio de prumo, que é a palavra de Deus, aponta. Se eu não tiver cuidado, às tantas estou-me a desviar, estou-me a inclinar, estou-me a desviar completamente daquilo que Deus quer. Nós precisamos de permanentemente ver o fio de prumo. E temos muita gente, não é? Por aí, infelizmente, a não olhar para o fio de prumo e estão a construir lares, estão a construir famílias, estão a construir igrejas e muitas outras coisas, mas estamos a falar da família, neste caso. Estão a construir uma família torta. Nós temos uma série de famílias por aí espalhadas que estão tortas. E estão tortas porquê? Porque temos pais que entendem, não sei onde é que eles foram buscar a ideia, que a mãe fica em casa e o pai vai ao culto e a criança fica com a mãe, depois reveza, depois fica o pai com a mãe, fica o pai com a mãe, fica o pai, às vezes também fica o pai com a mãe, fica o pai com a criança e depois vai a mãe e reveza, enfim, fazem os estratagemas que entendem, mas é assim, queridos irmãos, nós não temos margem para invenções. Na Bíblia não há margens para invenções. Na Bíblia não há margens para melhoramentos. Melhorar o quê? O que Deus diz. Mas há alguém aqui que consegue pôr melhor do que o que Deus diz. Mas há alguém que se coloca acima de Deus com capacidade para fazer melhor do que Deus. Então, mas o que Deus diz já não está dito. E Deus não diz tudo acerca de como é que tudo se constrói, seja a família, seja a nação, e quão torta está a nossa nação. Porque perderam o fio de prumo. Porque não querem saber de fio de prumo. E a nação está torta, muito torta. Famílias tortas, nações tortas, vidas tortas, igrejas tortas. Isto é o que se passa, é muito grave. Mas voltando à família. Onde é que foram buscar a ideia de o filho fica em casa? Porque é pequenino, para não ter nada que aprender. Vamos à Bíblia. Vamos ao livro de Êxodo. Vamos ao Pentateuco. E vamos ver que a nação de Israel, quando foi libertada do Egito, como vocês sabem, eles eram muitas centenas de milhares. Muitas famílias. Muitos pais, muitas mães, muitas crianças. E lá foram eles, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho. E quando eles foram libertados,
na véspera da libertação, fizeram a primeira Páscoa, como vocês sabem, não é verdade? Fizeram a primeira Páscoa e a partir daí todos os anos faziam a Páscoa. Comemoravam a Páscoa. Comemoravam aquela libertação poderosíssima que Deus tinha operado neles. E diz a Bíblia que quando eles se reunissem para comemorar a Páscoa, estamos a falar de uma reunião nacional, de uma reunião solene, não é? Diz a Bíblia que quando os teus filhos estiveres lá sentado a comemorar a Páscoa, quando os teus filhos pequeninos te perguntarem o que é que vocês estão aqui a fazer? Vocês estão a comer cordeiro e comer ervas amargosas e pães ázimos. O que é que vocês estão aqui a fazer? Qual é o significado disto? Estou a imaginar uma criança, não é? Uma criança faz perguntas, está presente. Mas porquê assim? Porquê assado? Vocês lhes dirão, explicarão, uma boa oportunidade. Vão explicar quem é Deus, o que é que Deus fez, como é que nós éramos, do que é que nós fomos livres, a libertação que Deus operou. Vocês vão contar isso tudo. Os pais não sabem o que estão a perder, não é? Em não trazer os filhos. Os filhos vêm, são pequeninos, não percebem nada, os outros também não percebiam. Mas iam perguntar. E os pais depois tinham a obrigação de lhes explicar. E, portanto, é muito importante percebermos que desde os primórdios, Deus sempre quis a família junta. No culto, na comemoração, na adoração, na lembrança, na gratidão. Todos juntos. Não há pais para um lado e filhos para o outro. Ou famílias partidas ao meio. Eram todos juntos. E, portanto, eu fico grato a Deus por ver aqui estas crianças e os pais das crianças. Fico muito contente e eu quero que cada vez mais isso possa acontecer, porque isso é muito bom. Portanto, não se esqueçam. E depois eu conheço muitas situações que, infelizmente, é o seguinte. Há até situações em que as crianças não estão habituadas a ir, não é? Algumas até nem vão, algumas até, o caso é mais grave, nem vão sequer às reuniões de adultos. Só estão habituadas a ir à escola dominical. Não é? E depois, claro, depois elas crescem, e quando crescem e começam a ficar adultas, depois deixam de ir. Nunca se habituaram a ir a outro culto. Era à escola dominical, já não vão à escola dominical, já não vão lá nenhum, já nem vão lá. Nem ganharam transição, não ganharam transitoriedade, e, portanto, perde-se imenso. Portanto, atenção ao fio de prumo, por favor. Andemos sempre com o fio de prumo. O estudo bíblico é muito importante nesta questão do fio de prumo. Nós temos aqui a palavra de Deus, temos aqui o fio de prumo para aquilatarmos da verticalidade da nossa vida. Se a nossa vida está vertical ou não está vertical. E é pela palavra de Deus que nós temos que aferir essa situação. Mas eu já falei muito e eu não sei se algum dos irmãos quer dizer alguma coisa antes de eu entrar propriamente no versículo 19 da nossa passagem. Mas isto também tem a ver com a carta aos Filipenses. Por isso é que a gente nunca mais acaba a carta aos Filipenses. Mas notem uma coisa. Nós não nos repetimos aqui. Não estamos a falar de coisas que já dissemos antes. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Pela graça de Deus. Força. O Dário vai falar, pela graça de Deus. Vamos ouvir. Também vou só dar um pensamento curto acerca, novamente, do versículo 19, em que vemos Paulo dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Da outra vez, quando falei, e faltava referir que Paulo, ao dizer o meu Deus, ele mostra-nos também um modelo na comunhão com Deus. E não só na comunhão com Deus, mas na frequência com que Paulo tinha a sua comunhão com Deus. E não só nisto, mas também no privilégio que nós temos na nossa comunhão com Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Vemos isto, por exemplo, nos judeus antigamente, não tinham a comunhão que nós temos livremente com Deus. A comunhão deles estava limitada aos sacrifícios que faziam, até aos próprios sumos sacerdotes, na altura. O próprio sumo sacerdote estava limitado à comunhão com Deus, ou seja, a entrar no Santo dos Santos, e ele só podia lá entrar uma vez por ano. Ou seja, a limitação dele que ele tinha com Deus era só uma vez por ano. E Paulo, ao perceber isto, que Paulo viveu nesse tempo na transição da lei para a graça, ele aproveitou todo o tempo que ele teve para estar com Deus, para servir a Deus. E Deus o usou neste grande ministério.
Por isso Paulo, ao dizer o meu Deus, mostra-nos que ele é um modelo nisto e que nós nisto devemos segui-lo. E que ao cada um de nós, ao seguir Paulo, que é um modelo, e ao cada um de nós fortalecer a nossa comunhão com Deus, depois todos juntos podemos dizer o nosso Deus, que é o que Paulo depois diz no versículo 20, ora, a nosso Deus. Na parte a seguir, em que Paulo diz segundo as suas riquezas de Deus, aqui queria detalhar só um pouco, falar um pouco das riquezas de Deus. Não vou falar de cada uma, mas vemos nas cartas de Paulo a falar das várias riquezas de Deus. Poderíamos dar como certeza que as riquezas de Deus para suprir as nossas necessidades são imensas, e isso é um facto. Isto tendo em conta riquezas físicas, como por exemplo dinheiro, ou riquezas em comida, roupa, etc. Ou seja, se Deus criou o mundo, Ele não nos podia dar tudo o que é físico, tudo o que é material, Ele não nos podia sustentar, suprir todas as nossas necessidades. Isso é certo. E é claro que Paulo, ao dizer isto, não devemos descartar essa hipótese de Deus suprir todas as necessidades dos filipenses. Neste caso, eles eram muito pobres e sabemos isso, e no entanto Deus supriu as suas necessidades, todas as suas necessidades, mas há algo que devemos ter em conta. Não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá dizer, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mateus 6, 25 a 31, em que vemos o Senhor Jesus Cristo a mostrar isto mesmo. Que o homem não precisava andar, naquela altura, andarem cuidadosos com o que é que haviam de comer, ou beber, ou vestir, porque sabiam, o Senhor Jesus Cristo tinha dado esta certeza que Deus cuidava das necessidades físicas deles. No entanto, vemos muito mais que as riquezas de Deus, para nós hoje, são muito maiores e melhores. E as riquezas que Deus tem para nós hoje não são riquezas físicas, mas são riquezas espirituais. Vemos um exemplo em Paulo dizer aos Colossenses, no capítulo 1 e versículo 27, e podemos ir ver que é logo na carta a seguir, em que Paulo diz aos Colossenses: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esta é uma das riquezas que Paulo fala, as riquezas da glória deste ministério, do ministério atual. E só o facto de nós hoje termos todos os nossos pecados lavados, termos todos os nossos pecados perdoados, já é uma riqueza que o povo judeu, por exemplo, não teve nos tempos do Senhor Jesus Cristo, que eles estavam limitados no tempo da lei. E de facto nós hoje é uma riqueza que nós temos. Paulo também fala em Efésios 3:8, e vou citar a partir daqui: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Em Efésios 2:7, Paulo continua a dizer: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Além destas riquezas, vemos mais outras riquezas em que Paulo fala, por exemplo, das riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Romanos 2:4. As riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, em Romanos 9:23. Ou profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus, Romanos 11:33. Como em muita prova de tribulação houve abundância do gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, ou seja, Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Ainda em Efésios 1:7, Paulo fala das riquezas segundo a sua graça. Em Efésios 1:18, as riquezas da glória da sua herança dos santos. E por fim,
segundo as riquezas da sua glória, em Efésios 3,16. Ou seja, se nós formos enumerar e ver todas as riquezas que Deus tem, as riquezas espirituais que Deus tem para nós, são as riquezas da sua benignidade. E só nesta parte, se nós formos ler o Salmo 136, em que David fala só da benignidade de Deus, vemos o quão bom Deus tem sido por nós. As riquezas da sua longanimidade, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isto mostra a longanimidade de Deus, pelo facto do mundo, e nós sabemos como é que o mundo está hoje, e do mundo de merecer todo o castigo de Deus, ainda assim Deus tem mostrado a sua longanimidade para que muitos ainda se venham a salvar. Vemos ainda as riquezas da sua paciência, as riquezas da sua sabedoria, as riquezas da sua ciência, as riquezas da sua generosidade, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua graça e, por fim, as riquezas da glória da herança nos santos. E, de facto, quão rico é Deus e quantas riquezas Ele tem para nos dar. E algo que nós devemos meditar é se de facto nós temos usado estas riquezas. Deus tem-nos dado tudo isto e nós temos denunciado, temos mostrado. De facto, Deus, quando Paulo fala segundo as suas riquezas, Deus não é pobre. Deus, quando nos dá, não nos dá o pouco que Ele tem. Ele dá-nos sempre muito e dá-nos sempre o necessário, aquilo que nós precisamos. E Deus certamente tem suprido muitas das nossas necessidades, tanto físicas, mas muito mais espirituais. E resumidamente é isto. Não vou talhar muito as riquezas, pode ficar para uma outra vez. E que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Se houver mais algum irmão, tem algum pensamento? Não se coibam, estudem a palavra de Deus e não tem problemas. Eu, se tiver a ficar calado o tempo todo, não tem problemas nenhuns. Sabem que eu tive um grande mestre das Escrituras, vários mestres, mas tive um em particular que era um grande mestre, e ele ficava tantas vezes calado a ver jovens como eu, por exemplo, naquela altura, andarem para a frente, e quase que parecia impossível, não é? O que é que um jovem como o Dário, o que é que ele podia dizer para poder ensinar um velho como eu? Pode dizer muito e eu aprender muito. E o irmão em causa, que era o irmão Sobral, sabia disso, porque sabia que quem ministra é o Senhor. E o Senhor ministra através daqueles que se disponibilizam. E por isso é o Senhor que está a ministrar. E quando não é o Dário que está a falar, nem sou eu que estou a falar, nem é o irmão Sobral que está a falar, é o Senhor. Nós precisamos ter a noção, a consciência, de que é o Senhor que ministra, é o Senhor que fala, e Ele serve-se do instrumento que ele quer. Bem, para nós também terminarmos o estudo bíblico, porque temos aqui as crianças, eu gosto muito das crianças, eu tenho que pensar nas necessidades delas também. Eu só gostava de terminar, eu tenho aqui muita coisa, mas eu gostava de terminar dizendo o seguinte. Eu gostava que vocês olhassem para aqui, para esta passagem, para o versículo 19. Bem, em primeiro lugar, só de passagem, as vossas necessidades em glória. Suprirá todas as vossas necessidades em glória. Há pessoas que pensam que isto quer dizer que o Senhor, quando chegarmos à glória, vai suprir as necessidades. Eu quero vos dizer uma coisa, na glória não há necessidades. Dizer que o Senhor vai suprir as necessidades na glória era admitir que na glória pudesse haver necessidades. Na glória não há necessidades. O que quer dizer é que o Senhor ia suprir de uma forma gloriosa as necessidades. E Ele supre as necessidades de uma forma gloriosa. Eu gostava daqui de fazer um parênteses muito rápido, e cá estou com os parênteses, mas é um parênteses muito rápido para dizer o seguinte. Ainda agora nós ouvimos o Dário fazer ali referências, uma série delas, às riquezas do Senhor, à forma como o Senhor cuida dos seus. E eu gostava só de salvaguardar uma coisa que me parece que é importante. Nós sabemos que parte daquela passagem que o Dário citou há bocado, dos Evangelhos, que o Senhor disse, vocês não estejam preocupados, olhem para as aves do céu e para os lírios do campo, e outras palavras, vocês são homens de pouca fé se não confiarem em mim, que eu vou suprir as vossas necessidades. Portanto, não nos podemos esquecer que naquela altura o que estava em vigor era o programa do reino, em que os discípulos tinham abandonado tudo, tinham deixado tudo, não trabalhavam. Portanto, Mateus tinha deixado os impostos,
Pedro tinha deixado as redes e os outros, cada um deles deixou o que tinha para seguir o Senhor. E, portanto, o Senhor, naturalmente, com aquele programa que estava em vigor, tinha que suprir as necessidades deles, não é? Porque hoje em dia o apóstolo Paulo diz que é não trabalhar, não coma. Portanto, nós temos que trabalhar se quisermos comer e ter as necessidades supridas. Portanto, por um lado, salvaguardar este aspecto, mas por outro lado, não perder de vista que, não obstante a regra hoje não seja essa, nós por vezes perdemos a admiração, o pasmo, eu não sei qual é a palavra que se... Qual é a palavra? Perdemos a noção do espanto, o pasmo, a admiração, aquela sensação do que continua a existir. A regra não é Deus fazer isso, mas Deus faz coisas fantásticas. Deus pode, por causa de uma pessoa, mudar a história de uma nação. Deus pode mudar, Deus pode fazer milagres. Há uma coisa que eu quero aqui chamar a vossa atenção para o seguinte. Deus hoje não está a operar milagres como estava a operar naquela época, certo? Faz quase lembrar quando o Senhor cá estava e ele curou muitos leprosos e ressuscitou mortos e curou cegos, etc. E quando ele curou leprosos, como nós sabemos, ele curou vários leprosos, e ele disse que na antiguidade, antes de ele cá vir à terra, havia muitos leprosos em Israel. E só foi curado um. A regra naquela época não era curar os leprosos, coitados, a maior parte deles morriam com a lepra. Mas houve um que não morreu com a lepra, que era o Naamã, o general. Certo? Portanto, mas houve um. E não quer dizer que seja só um, podem ser 2 ou 3. A ideia não é generalizado, mas é possível. E nós, por vezes, podemos reduzir a possibilidade de Deus, no nosso conceito errado, de que Deus não possa fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. E Deus faz. E Deus tem poder, e faz, e é fantástico. E nós não podemos perder este fantástico que Ele é, único que Ele é, tremendo que Ele é. Nós não podemos perder isso de vista. E não é perante alguém que está na fase terminal e que os médicos dizem desliguem as máquinas e eu ainda acredito e Deus opera a vida e a pessoa ressuscita, por assim dizer, e não morre, não é? Não é o perante um quadro destes, e às vezes há quadros destes, e nós temos assistido a alguns quadros destes e ficamos sem palavras com o Senhor, mas é o perante situações mais triviais. Ou eu ter acordado hoje de manhã e ter ar para respirar e não ter ar poluído que não me matou, ou eu ter-me levantado de manhã e ter pão na mesa para poder comer, ou leite, ou outra coisa qualquer, e isto nós não podemos perder. O suprimento, eu quero chamar a vossa atenção, a nossa passagem, e aqui fala de uma outra coisa muito importante, portanto, o suprimento é agora, não é no céu, que Ele vai suprir as necessidades, e é de forma gloriosa. E o que eu quero chamar a vossa atenção é, cá está o tal glorioso, e Ele suprirá em glória as vossas necessidades. E em glória temos aqui um mundo de pensamentos, porque em glória é de uma forma gloriosa, e gloriosa não é uma forma normal, não é? Mas o glorioso está na minha capacidade de percepção. E a minha dificuldade está em eu, por vezes, não ter essa capacidade de percepção. Eu não percepciono a glória naquilo que aparentemente ninguém vê. Isso é glorioso. O nascer de um bebê é uma coisa gloriosa. Um nascer do sol, um pôr do sol, uma cascata de um rio, das águas furiosas ali a trepidar, as ondas, as paisagens, as árvores, o sunshine, o raio de sol, etc. Há tanta coisa tão gloriosa. O sorriso de uma criança. E nós perdemos sensibilidade. Olha, deixa-me dizer assim uma coisa. Perdemos verticalidade. E a verticalidade passa por aqui também. Esta passagem diz... Depois há outra coisa muito importante. Porque glória, superará em glória, superará com grande alegria, com grande gozo. Porque é maravilhoso nós termos a noção
de que Deus está a cuidar, que Deus está a suprir. Eu recordo-me que assim, mas será que eu vou conseguir? Quantas vezes na minha vida eu me tenho interrogado, será que eu vou conseguir? E tenho a noção de que não sou capaz. E depois consigo. E eu não posso perder de vista que foi Ele que me ajudou a conseguir. Eu não posso perder de vista esta noção, não posso perder esta sensibilidade. E, para terminar, eu só gostava de dizer o seguinte. Estamos fora do tempo do Senhor Jesus Cristo. Na nossa passagem, portanto, o que eu queria chamar a vossa atenção, Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Nós temos aqui o supridor. O provedor. Nós temos aqui Deus como provedor. Não é o provedor da Santa Casa da Misericórdia, nem o provedor não sei de quê, mas é o verdadeiro provedor, o provedor dos provedores, o verdadeiro supridor. Temos-lo aqui. E se nós estudarmos a história do nosso Deus na terra com o homem, nós vemos, por exemplo, nós vemos, quando Israel precisou de um líder, quem é que forneceu o líder? Deus forneceu Moisés. Alguém diria, Moisés, um gago, um indivíduo que anda com uma vara a cuidar do rebanho de umas ovelhas, ninguém dava um centavo por ele. Nem ele dava por si próprio. Deus providenciou um líder. Quando Israel precisou de água no meio do deserto, Deus fez brotar da rocha águas para dessedentar todo um povo. Quando Israel precisou de comida no mesmo deserto, Deus mandou vir o maná. E nós podíamos ir pela história fora, não é? Ir pela história fora. Quando nós precisávamos de um Salvador, Ele providenciou o Senhor Jesus Cristo. É com este Deus que nós estamos a lidar. Perceberam bem? É o mesmo. Quem é Ele? Jeová Jiré. E quem é Jeová Jiré? Perguntais vós. Quer dizer, o Senhor proverá. O Senhor suprirá. É Ele. É o Jeová Jiré. Quem é o Jeová Jiré? O Deus de Abraão. Quando é que ele foi visto? Aqui é que está o nosso problema. O nosso problema está como é que nós o vemos. E nós muitas vezes vemos-lo como o Salvador. A maior parte dos crentes, o Senhor é o meu Salvador. Ficam por aí. E o Senhor é só isso? Será que o Senhor é só isso para mim? Eu no outro dia fiz uma lista nos meus escritos. Acho que isso ainda não foi publicado. Ainda vai ser. Não, parece que já foi. Já foi publicado. O que é que... Isto estamos a falar de coisas básicas. É uma lista interminável do que aquilo é. É uma lista que aquilo é... Só assim um bocado, que eu me detive a pensar. Isto. E para muitos crentes, é o meu Salvador. Quem é que olha para Ele como o seu provedor? Como o seu supridor? Quem é que o vê como Jeová Jiré? Quando é que foi isso? Abraão, como vocês sabem, Deus disse, Abraão, pega no teu filho e vai ao Monte Moriá e vais oferecer o teu filho em sacrifício a mim. E ele pegou no filho, obedeceu e foi. Sem estar preocupado. Quem conhece a Deus nunca está preocupado. Quem conhece a Deus obedece a Deus, mesmo que Ele nos mande fazer uma coisa destas. Ele pegou no filho, o filho levou a lenha às costas, símbolo da cruz, do Senhor Jesus Cristo, quando foi para o Calvário, levar o madeiro, e vai ele para o Monte Moriá, que foi exatamente no Monte Moriá, que era o Monte do Calvário, e lá vai para o Gólgota, e lá foi ele. Quando chegou lá, o pai tinha dito ao filho, vamos ao Senhor, vamos adorar e já voltamos. Hoje é muita graça, porque o pai disse, nós vamos ali adorar, disse ao Isaac, olha, vamos ali adorar e já voltamos. Ele acreditava no Deus da ressurreição. Deus disse, vais oferecer o teu filho em sacrifício. Ele disse, vou oferecer o meu filho em sacrifício. Meu Deus é o Deus da ressurreição, eu vou lá e depois já volto com ele. Como é que vocês olham para Deus? Chega lá, parece que estou a ver Abraão. Cutelo na mão.
a lenha que o filho levava. Estavam a chegar lá ao sítio e vira-se assim o filho. Ó pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas e onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Falta aqui o cordeiro para oferecer o sacrifício. Parece que estou a ver aquele pai com o coração rasgado de uma ponta à outra por um lado e por outro lado com uma fé que suplantava todo aquele rasgar e confiado em Deus. E Abraão disse: o Senhor proverá. Jeová Jireh. Isaac? Cordeiro? Não vês cordeiro? Não há aqui cordeiro! Não faz mal. O Senhor proverá. Isto é tremendo. Isto é tremendo. O Senhor proverá. E depois tenta-te para dizer. Mas é este Deus que providencia, que ele disse, Paulo disse aos Filipenses: o Senhor proverá. Estás a ver o Deus de Abraão? O Senhor proverá para vocês. O Senhor proverá para... Não percam isto. Olhem a verticalidade. Deus hoje não nos rege por milagres daquela maneira que vocês, como quando o Senhor cá estava na Terra, por razões próprias que o programa do reino tinha e requeria, mas o Senhor cuida de nós. E eu podia contar muitas histórias, até podia lançar aqui um desafio a todos para... Contem lá histórias da Bíblia que o Senhor provê. Daquela mulher que foi encher as garrafas com azeite. E o azeite o azeite não acabava. As garrafas é que acabaram. Porque a provisão de Deus nunca acaba. A provisão de Deus é superior à nossa capacidade. Nós precisamos ter a noção de que o supridor, o provedor, o Jeová Jireh, está acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E ele tem um armazém de recursos infinito. Ele vai-vos providenciar segundo as suas riquezas. Não é das suas riquezas. Vocês imaginem, termino com isto. Vocês imaginem que eu sou um indivíduo muito abastado. Tenho milhões. Imaginem. Tenho milhões. Já agora, só para que vocês não fiquem só a pensar, eu tenho mesmo milhões. Mas não é destes. Questão que podem pensar. Mas imaginem que eu era mesmo um multimilionário, muito rico. Com dólares e euros, etc. Barras de ouro. E imaginem que aqui o Dário... Vamos imaginar que o Dário estava numa dificuldade. E vamos imaginar que ele precisava de 5.000 euros. 5.000 euros. E eu, como sou um indivíduo com um armazém de recursos muito grande, pagava em 1.000 euros e dizia assim: Dário, toma lá 1.000 euros. E o Dário podia dizer assim: ele deu-me das suas riquezas. Das minhas riquezas de milhões, eu dei das minhas riquezas, dei-lhe 1.000 euros. Mas se eu pego em 5.000 euros e dizer: Dário, tens aqui 5.000 euros, ele poderia dizer assim: ele deu-me segundo as suas riquezas. Não me deu das suas, mas deu-me segundo as suas. Sabe o que eu quero dizer com isto? Que ele dá na medida exata da minha necessidade. Este é o meu Deus, que o Dário falou há pouco. O meu Deus, o nosso Deus. Que Deus nos ajude a conhecê-lo cada vez melhor. Que assim seja.